e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará a vocês em nossas mãos. Aleluia! Aleluia! Irmãos, hoje eu quero falar sobre enfrentarmos gigantes. Talvez tenha gente aqui hoje olhando para um problema e enxergando-o tão grande que já começou a acreditar que não vai conseguir mais vencer, que já começou a acreditar que a guerra já perdeu e está dizendo: eu não consigo, eu não posso. O gigante está gritando, o medo está gritando, está falando mais alto que a tua voz, e você está se sentindo pequenininho. Mas hoje, irmão, hoje você vai mudar de atitude. Hoje nós iremos mudar de atitude. Nós estamos sempre pedindo ajuda ao Senhor para mudar, mas a gente nunca muda. E está pedindo sempre: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajude a ser melhor, Senhor, me ajude a melhorar, Senhor, me ajude a vencer, me ajude a passar por isso, me ajude a enfrentar esse gigante. Mas o Senhor está dizendo para você que a partir de hoje vai mudar. A partir de hoje vai mudar. Você vai começar a ir para a guerra, irmão, sem medo. Você vai se levantar sem medo. E quem te via antes não vai te reconhecer quando você sair da guerra. Aleluia! Não é sobre o tamanho do teu gigante, é sobre quem está com você. Aleluia! Irmão, antes da gente começar a falar dos nossos gigantes, dos gigantes que Davi enfrentou, eu quero voltar um pouquinho lá em 1 Samuel capítulo 16. A palavra de Deus diz que antes de Davi aparecer no campo de batalha, ele foi ungido dentro de casa. A palavra de Deus diz que o Senhor manda Jessé, o Senhor manda, o Senhor diz assim, lá no capítulo 16, versículo 1, diz a Samuel: você já se lamentou o suficiente por Saul, agora você vai lá na casa de Jessé, porque eu já escolhi um dos filhos deles para ser rei. E Jessé vai, ele leva óleo e vai até a casa de Jessé. A palavra de Deus diz que quando ele chega lá na casa de Jessé, ele olha, Samuel olha para Eliabe e diz assim: olha, com certeza esse ali é o nome que o Senhor escolheu. Sabe por quê, não? Boa aparência. Com certeza Samuel deve ter olhado para ele e dito: caramba, esse homem é um homem, cara de guerreiro.
Ele, porque Ele é. Irmão, o que é que você pode dizer sobre você mesmo ao Senhor nessa noite? Será que o Senhor está olhando para nós e dizendo: unge Ele, unge ela, porque Ele é, porque ela é? Como será que está o nosso coração com o Senhor? Irmão, você está respondendo, não é uma pergunta para você mesmo. Como é que está o nosso coração com o Senhor? Será que Ele olha para nós e diz: todos podem te rejeitar, mas eu estou olhando que há dentro de você, e dentro de você eu vejo que habita a presença, eu vejo que você é um homem de busca, eu vejo que você é uma mulher de busca, eu estou olhando o teu coração e ele está cada vez mais inclinado para mim. Aleluia! Irmão, Deus não consulta a opinião de ninguém para te escolher. Ele não pergunta para ninguém para poder ir lá e escolher. Enquanto todo mundo estava olhando a aparência, Deus estava olhando o coração. Talvez ninguém esteja te vendo, ou talvez as pessoas estejam te vendo e não nada por você, mas Deus já te escolheu. Davi foi ungido, irmão, e a palavra diz que ele voltou para o campo. O óleo foi derramado sobre Davi e ele voltou para o campo para cuidar das ovelhas. Davi tinha promessa, mas ele ainda estava no processo. Davi tinha promessa, mas ele ainda estava no processo. Ser ungido não te tira do processo. Ser ungido te sustenta dentro dele. Ser ungido, irmão, não te tira do processo. Ser ungido te sustenta dentro dele. Não ache que porque Deus te escolheu que você não vai ter guerra para batalhar. Não ache que porque Deus te escolheu você não vai ter luta e não vai ter gigante para enfrentar. Deus te escolheu e te capacitou para fazer parte de um exército. Aleluia! Aleluia! O secreto, ele te treina para a guerra. O secreto te treina para a batalha. Enquanto ninguém estava vendo, Davi estava lá, cuidando de ovelhas, lutando contra leão, lutando contra urso. O que parecia ser pequenininho para muitos era só um treinamento para Davi. Deus estava preparando Davi. Tem batalha que ninguém está vendo. Tem batalha que ninguém viu. Tem coisas que você enfrentou que ninguém viu. Você apareceu aqui com um sorriso de orelha a orelha. A paz do Senhor. Que alegria está aqui. Que alegria está cultuando contigo, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas ninguém sabe das guerras que tu está enfrentando no secreto. Ninguém sabe dos gigantes que você teve que enfrentar. Mas foi ali que Deus te fortaleceu. Foi ali no secreto que Deus te capacitou. Os gigantes não é surpresa para Deus. Não é. Ele é apenas uma parte do processo. Não ache que porque você está vendo ele grande demais, que seja uma surpresa para Deus. Talvez seja uma surpresa para nós, mas para Deus não. E quando a gente começa a entrar um pouquinho antes do capítulo 17, o Senhor diz que o Espírito do Senhor, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. E olha o que diz a palavra de Deus, no capítulo 16, no versículo 15. Os servos de Saul disseram o seguinte: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa, sempre que o espírito afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. E o Saul disse para ele assim: está bem, pode ir lá procurar um bom músico para mim. E ele retorna, olha o que ele diz: olha só, meu senhor, um dos
Seu pai
do exército que estava começando a dar grito de guerra para enfrentar o novo exército. Quando ele chegou, estava todo mundo, vamos pra guerra! Ah! Todo mundo! E estava o exército marchando, indo. Como é que Davi vai entregar pão? Como é que Davi vai entregar grão? O povo todo gritando, indo pra guerra. O que Davi faz? Ele vai até lá na frente para falar com seus irmãos. O pai dele não vai fazer isso? E assim ele faz. Chegando lá, olha o que diz a palavra. Lá no versículo 26 do capítulo 17. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, por quê? Todo mundo começou a fugir. E Davi não estava entendendo o que estava acontecendo. Como que antes estava o povo gritando, indo para a guerra, e chegando lá, cara, o inimigo começa a correr. E ele não entende. E ele pergunta, o que está acontecendo aí? E o soldado fala que é Golias que está aparecendo lá. E Davi ouve Golias falar o que ele vinha falando com o povo há 40 dias. Olha só, escolhe um aí de vocês para vir lutar comigo. E se vocês me vencerem, seremos seus servos. Agora, se eu ganhar, vocês serão meus escravos. E quando o povo olhava aquele homem de 2,90 metros de altura, carregando mais de 60 quilos, intimidador, ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E quando Davi chega lá, ele pergunta, o que é que está acontecendo aqui? E eles começam a relatar. Não, olha só, o rei Saul disse que se alguém vencer esse cara aí, esse tal de Golias, ele vai isentar ele, a família dele de imposto, vai deixar todo mundo benzão, legalzão. Aí Davi Versículo 28. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui, Davi? Você não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Olha só, você não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Era como se o irmão de Davi estivesse dizendo o seguinte, eu conheço teu coração. Você veio aqui só para ver guerra. Só para isso, Davi, que você veio aqui. Por que você não volta lá para aquela coisa pequenininha que você faz todo dia? Quem deveria estar apoiando Davi está criticando ele. Quem deveria estar ali dando força para ele está criticando ele. Nem todo mundo vai entender o que Deus colocou dentro de você. Tem gente que vai duvidar. Tem gente que vai te diminuir. Vai tentar te parar. Só que Davi responde algo poderoso. Ué, o que eu fiz de errado? Não tem uma causa para isso? Não tem um motivo para isso? Ele estava dizendo, olha só, eu não vou ficar parado diante disso não. Não, está todo mundo correndo, mas eu não vou ficar parado diante disso não. Não vou. E olha só, ele chega até Saul e fala, eu vou enfrentar esse gigante. Eu irei. E Saul fala para ele, deve ter rido da cara dele e falar assim, tu vai o quê? Ele eu vou enfrentar esse gigante aí. Eu vou. Golias estava afrontando Israel todos os dias. 40 dias afrontando Israel. Ninguém reagiu. O medo paralisou o povo de Israel. O medo paralisou um exército inteiro. Só que quando Davi chega, ele não se cala. Quando Davi chega,
simples, mas ele vai cheio de Deus. Cheio de Deus. Deus vai usar aquilo que você tem. Deus vai usar aquilo que você tem. O que é que você tem hoje? É isso aí que você vai usar para se levantar e ir para a guerra. Ei, Lorena, eu só tenho glória a Deus. É glória a Deus que você vai dar. Ei, Lorena, eu só tenho minhas palmas. É com ela que você irá. Ei, Lorena, eu só sei abraçar. É esse abraço aí que você vai usar. Você vai com o que você tem. Ah, mas fulano faz isso, fulano faz aquilo. Pare de querer pegar as coisas dos outros, querer colocar em você, para ir para a guerra que não é dele, é tua. E não espere não, ó. Vira um ombrinho, assim diz o Senhor. Vai com o que você tem. Irmão, a vitória tem que ser completa. Completa. A vitória tem que ser? A vitória tem que ser? Isso aí. Davi chega diante de Golias. Golias olha para ele e fala assim: quem tu acha que eu sou? Um cão? Para você vir até mim com um pedaço de pau? Quem você acha que eu sou? Tu acha que eu sou um Zé Ninguém? Tu acha que eu sou alguém fraco demais para você? E ele disse assim: você está vindo a mim com um pedaço de pau? E ele começou a amaldiçoar Davi em nome dos deuses dele. E Davi diz para ele: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. E ele acrescenta: olha só, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a tua cabeça. Davi lança a pedra fica agarrada na testa de Golias e Golias cai. Mas Davi não para ali não. Ele pega a espada do próprio gigante e tira a cabeça. Ele pega a espada do próprio gigante e finaliza ali, irmão. Deus não te dá vitória pela metade. Deus te dá a vitória completa. Aquilo que vinha contra você não tem poder sobre você. Se você vai para a guerra, irmão, você vai buscar a vitória completa. Arranca a cabeça desse gigante. Arranca a cabeça desse gigante. Ei, eu não estou falando de fofoquinha, de disse-me-disse, não. Eu estou falando de outros gigantes. Aquele que você não ouve por ninguém. É o medo. É o medo do escuro. É quando você vai para casa e começa a ver tudo dentro de casa. É quando você não consegue dormir. É quando você não consegue ficar em paz. É uma inquietude. É quando no teu casamento não tem paz, só tem guerra. É quando o teu filho não te obedece. É desses gigantes aí que eu estou falando. Esses aí que estão aqui, ó. Aqui. É ele que te aprisiona dentro de casa. É ele que quer botar você dentro do quarto escuro, não te deixa sair, não te deixa levantar. Quando chega a hora do culto, você diz: eu não vou não, porque eu não estou bem. Não está bem o quê? Levanta e corta a cabeça desse gigante. Aleluia! Irmão, e você vai com o que você tem. Lorena, não tenho nada. Coloca seu joelho no chão e começa a clamar. Começa a pedir: Deus, vem com teu poderoso. Derrama sobre mim autoridade. Derrama
tuas mãos. A fruta está nas tuas mãos. A pedra que Davi segurou, irmão, está nas tuas mãos. Começa a mentalizar o teu gigante.